Nós dedicamos a coluna de hoje a um debate, a uma abordagem sobre a questão das chamadas drogas, né? E aí a gente fala esse drogas entre aspas, porque essa expressão é usada com um estigma pesadíssimo na sociedade, né? E por isso nós perguntamos, né, quem tem medo das drogas, as drogas matam, porque há um discurso social, né, sobre isso. E isso aí, às vezes, com absurdos, tais como, olha, o filho da fulana, o filho do fulano fumou maconha e saiu praticando violências, né? Como se a maconha fosse uma substância que provocasse algum grau de aceleração, de estimulação, né, no organismo de uma pessoa e que isso propiciasse algum tipo de situação como essa. Bom, essa narrativa no imaginário popular existe. E é preciso dizer às pessoas que esse tipo de narrativa, com devido respeito, é ridícula. Porque, por exemplo, a maconha, né, os efeitos que ela produz numa pessoa são absolutamente contrários a efeitos estimulantes, excitantes, né, são contrários. Isso aí existem pesquisas. E valeria a pena, né, se estudar mais sobre essas substâncias antes de reproduzir esse tipo de discurso que é completamente ou de má fé mentiroso ou por ignorância. Em primeiro lugar, drogas, segundo a Organização Mundial de Saúde, droga é qualquer substância que não é produzida pelo próprio organismo e que tem propriedade de atuar sobre um ou mais sistemas desse organismo, produzindo alguma alteração no seu funcionamento. Por isso, né, que droga pode ser uma substância que tenha um efeito de um calmante, por exemplo, né, ou um efeito estimulante. E existem legalizadas substâncias, né, que são, tecnicamente falando, drogas vendidas em farmácias. São drogas. Aliás, né, o nome drogaria vem de onde, né? Então, primeiro, entender esse aspecto, né, conceitual, essa questão das drogas, a terminologia drogas, isso nos ajudaria, né, a cometer menos erros quando nós fazemos esse debate. Existem algumas ideias a respeito de drogas sobre os seus efeitos, né? Se elas teriam efeitos depressores da atividade mental. Isso aí incluiria álcool, soníferos, ansiolíticos, opiáceos, solventes, inalantes. Aí outras chamadas drogas estimulantes da atividade mental, né, que seria o aumento da atividade de determinados sistemas neuronais, que incluiriam aí cocaína, crack, outros anfetaminas e outros tantos, né? E drogas que têm um efeito na atividade mental que afeta o sistema, mas numa perspectiva de alteração que não chega a ser nem estimulante, né, nem depressora. E aí nós temos nesse campo drogas desde as chamadas de origem sintética, como êxtase, LSD, e as de origem natural, como o THC da maconha, mescalina e outras, né? Também é importante dizer que as pesquisas que vão sendo realizadas alteram, inclusive, esses grupos, né, essa classificação e esses grupos. Isso é uma classificação a partir, né, da classificação internacional de doenças, né, que a gente deve também tomar muito cuidado, né, até para não entrar numa questão de necessariamente de patologização, né, tornar tudo doença. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso, que isso também não é muito bom para uma sociedade que pretenda ser menos patologizada, né? A gente ficar inventando, às vezes, doenças quando elas são questões que podem ser trabalhadas numa outra perspectiva. Até porque o conceito de saúde para a Organização Mundial de Saúde não é a ausência de doença, é um conceito de bem-estar muito mais amplo. Muito bem. Em relação às drogas, o que também a gente pode considerar uma questão aí do seu conceito, da terminologia, é que elas têm as drogas
lícitas e as ilícitas. E aí nós vamos chegando a essa questão das drogas com esse estigma, né, do que é trabalhado no pânico moral, né, na política do medo, né, do assustar, veja, cuidado com as drogas, e aí aquela questão, alguém que está vendendo droga na porta da escola, como se isso acontecesse a cada 2 horas, e outras narrativas que a gente conhece. As drogas ilícitas são basicamente aquelas proibidas, aquelas em que a lei diz que o seu consumo, que a sua produção, que a sua distribuição é um ilícito, é ilegal, né? E indo um pouco além, é crime, porque nem sempre o que é ilegal é crime. Existem questões que são ilegais, mas que não são crimes. As drogas ilícitas se enquadram nessa área da criminalidade, a criminalização. Bom, e de onde vem essa proibição? Tem vários fatores. Se nós pegarmos a maconha, por exemplo, né, a maconha no Brasil ela era produzida, inclusive, por iniciativa da coroa portuguesa, ainda na época da colônia. Existem registros históricos sobre isso. Vários pesquisadores, através da pesquisa de documentos, aí nós não estamos falando de conversinha fiada, não, é pesquisa documental. A coroa portuguesa tentou estimular no Brasil, em alguns lugares deu certo, em outros não, a produção do cânhamo, e o cânhamo é a planta da maconha. Então vamos lá, houve inclusive um estímulo, e essa produção ela se alastrou, até porque o cânhamo pode ser utilizado tanto para maconha nesse sentido de uso para o bem-estar, né, quanto ou para questões, né, de uso terapêutico, medicinal, e para outros usos, inclusive industriais, produção de materiais, né, tecidos, objetos, podem ser produzidos a partir do cânhamo. Muito bem, ela era produzida e utilizada. E o primeiro registro que se tem de proibição, de criminalização, e aí é criminalização mesmo, né? Vejam bem, é no Império, em 1830, no Rio de Janeiro, nas chamadas posturas municipais, há uma legislação que, na seção 1ª de Saúde Pública, um artigo, num parágrafo 7º, aliás, né, sobre venda de gêneros e remédios e sobre boticário, que o artigo diz isso, prestem bem atenção. Pito de pango era maconha, e é assim que ele é tratado nessa lei. É proibida a venda e o uso do pito de pango, bem como a conservação dele em casas públicas. Os contraventores serão multados, a saber, o vendedor em 20 mil contos de réis, ou 20 mil réis, e os escravos e mais pessoas que dele usarem em 3 dias de cadeia. Ora, vejam que curioso, né? É uma legislação em que o vendedor, que seria aspas, o traficante, recebe uma penalização mais leve que o usuário, né? E é muito curioso. Mas não é curioso não, porque se nós observarmos, a própria continuidade do texto vai dizer: ora, os escravos e mais pessoas que dele usarem, mas os escravos não, né? Escravizados, que eram os negros, eram uma parte significativa da população que utilizava essa substância, que usava maconha. Então essa lei ela tinha um sentido de criminalizar e de penalizar os escravos. E aí tem vários fatores que deveriam ser considerados. Muita gente não sabe, mas a elite branca, monárquica, aristocrática, oligárquica do século XIX do Império tinha medo de eventuais rebeliões negras. Isso também existe registro e pesquisa sobre isso, o tempo aqui não vai nos permitir detalhar mais. Havia um medo da rebelião e um medo de que o uso da maconha estimulasse, né, práticas inclusive não pela maconha em si, porque o efeito dela não é de estimular alguém a fazer uma rebelião armada, que era o medo da elite branca, mas o fato de que ele produzia um efeito mais associativo, um efeito comunitário. Ele tinha um efeito de agregar as pessoas. Então tudo que a elite branca não queria. E era uma forma de controlar a vida, os corpos daquelas pessoas, inclusive impedir o seu bem-estar, já que aquilo era algo que fazia bem para aquelas pessoas. Então é uma legislação que tem um nítido sentido racista,
né, além de todo o conteúdo escravocrata e criminalizador, né, de condutas daquelas pessoas que já eram. Imagine ser escravizado, que isso aí significa do ponto de vista humano. Então a proibição da maconha na história do Brasil tem esse nítido, né, contorno. Ela continuou sendo utilizada, mas depois, nos anos 30 do século XX, isso foi sendo agravado. As legislações foram sendo pioradas, passo a passo, o Código Penal de 1940, as legislações específicas de drogas e entorpecentes, que é com essa denominação, né, que elas existiram, e até uma lei que é de 2006, a Lei 11.343. E essa lei, é importante registrar que algumas pessoas que trabalharam na sua redação e pensaram nessa lei, imaginavam que elas poderiam ajudar a trabalhar de maneira mais humanizada, humanista, a questão da política de drogas, porque ela trabalharia um tratamento diferente ao usuário e ao traficante. A gente vai comentar um pouquinho depois sobre isso, essa questão do uso e do tráfico, mas vejam bem, a lei estabeleceu, né, antes é importante dizer, princípios que estão no Sistema Nacional de Políticas de Drogas, no SISNAD, como o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e sua liberdade, respeito à diversidade, especificidades populacionais existentes, promoção de valores éticos, culturais, cidadania. Bom, esses primeiros princípios que são aqui afirmados é bastante curioso, porque afinal, se eu respeito a autonomia e a liberdade de uma pessoa, por que ela não pode usar uma substância que só diz respeito a ela? Ela vai fumar a maconha dela, para ela, e ponto final. Ela não vai, com isso, ter uma prática que vai afetar o seu vizinho ou sua vizinha. Então, autonomia e liberdade. Bom, a própria proibição que depois é trabalhada na lei, ela já é uma negação desse princípio que a própria lei afirma. A lei afirma um princípio que depois ela pisoteia quando ela criminaliza. Bom, esse Sistema Nacional de Drogas, como nós falávamos, ele estabeleceu essa questão de uma tentativa de trabalhar de maneira diferenciada usuário de traficante. Na prática, isso acabou não produzindo efeito, porque uma das questões que a lei prevê no artigo 28, ela trabalha que a ideia do usuário, que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas ilícitas, né, teria penas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Ora, o fato é que esse artigo 28, como ele tem um parágrafo onde essa questão da determinação da droga, se ela era para consumo pessoal, é o juiz que vai analisar a natureza, a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação. Isso tem feito com que, exceto para pessoas brancas de classe média alta, que não morem nas periferias, nas comunidades, exceto para essas pessoas, para as demais, para jovens negros, pobres das periferias, o artigo 28 é desconsiderado, essas pessoas são enquadradas em tráfico. Não é à toa que essa lei, né, de 2006, ela acabou, se não aumentando, no mínimo manteve o que nós já víamos que era uma escalada de encarceramento em massa, né, aumento absurdo de população no sistema prisional, que faz com que hoje o nosso país seja o terceiro do mundo em população encarcerada. Vejam o absurdo. Essa lei de 2006, ela teve, na verdade, não foi nem estabilizar, ela estimulou um crescimento, ela provocou um crescimento dessa população. Então veja-se que uma lei que algumas pessoas pensavam que produzisse um efeito, produziu outro. E isso, entre outras coisas, porque o nosso sistema de justiça, ele é classista, racista, além de machista, misógino, e portanto
né, não era de se estranhar que acabasse chegando a esse resultado. Então, uma lei que não atingiu esse efeito. Mas tem uma outra questão para a gente considerar, que é uma questão bastante polêmica, mas que a gente precisa enfrentar. A lei ela vai mais à frente trabalhar então a questão, né, do tráfico. E aí vem essa questão, o tráfico com esse outro estigma. O tráfico, na verdade, é um comércio de uma substância ilegal. Não fosse ilegal, não seria tráfico, seria comércio. Ora, se a ideia é que a pessoa não seja punida pelo uso de uma substância, né, porque ela é retirada da ilegalidade, qual o sentido lógico de que o comércio dessa substância seja ilegal? Nenhum. Portanto, se a ideia é superar essa estupidez da proibição, do proibicionismo, é preciso enfrentar também, e aí a gente tem que derrubar algumas barreiras hipócritas, absolutamente hipócritas. Nós temos que enfrentar a questão também da não criminalização do tráfico. Uma coisa é questões referentes à alfândega, a questão sanitária. Então a gente sabe, por exemplo, que o tabaco, embora não seja criminalizado, né, porque tabaco é uma droga também, né, mas ele não é criminalizado. Não é crime fumar um cigarro de tabaco. Mas existem punições ao contrabando, que é um comércio ilegal. A substância não é ilegal, mas a maneira como aquele comércio é feita para tentar burlar imposto, etc., é ilegal. Ou então a questão sanitária, verificar se o produto não coloca risco à saúde. O que tem que ser feito com qualquer produto. Qualquer produto, para isso existe vigilância sanitária. Agora, tráfico de drogas como crime é uma hipocrisia. Porque se eu pretendo, né, avançar numa legislação que não punirá mais a pessoa que utiliza, qual o sentido de manter a proibição ao tráfico? É uma hipocrisia completa, inclusive é um contrassenso. Então é necessário, e eu sei que o que eu estou falando aqui é algo que vai ser muito mal recebido por pessoas conservadoras, mas acho que a nossa obrigação não é ficar rebaixando o nosso discurso ao senso comum conservador. Nós não podemos fazer isso, sob pena de não enfrentarmos com a radicalidade necessária a questão da proibição da política de drogas. Então, ficou muito longo, né, mas a gente não poderia deixar de colocar essas questões, os aspectos históricos, as questões, né, da natureza jurídica dessa proibição. Não faz sentido, socialmente falando, o que mais mata não é o uso de substâncias chamadas drogas, né, que seriam as drogas ilícitas. O que mais mata é a proibição. A repressão às drogas tem provocado a cada ano no nosso país mais de 50 a 60 mil mortes violentas. Nós precisamos enfrentar. Ou nós temos a coragem de fazer esse debate, ou nós não estaremos levando a sério nem uma política de direitos humanos nesse aspecto da política de drogas e nem a construção de uma democracia efetiva. Se nós queremos fazer isso, nós temos que ter coragem de enfrentar esse debate sem medos. Então, que fique registrado aqui, ontem foi o dia 20 de abril, o Dia Mundial da Maconha, por uma questão de uso em determinado momento em um país, em outro país, esse dia é marcado como Dia Mundial da Maconha, e que esse dia sirva para essa reflexão. Não basta discutir a legalização da maconha. É hipocrisia se nós não enfrentarmos a questão inteira da política de drogas e propusermos uma legislação, uma regulamentação que ajude a superar essa desgraça da guerra às drogas. Quer reduzir, aliás, o número de mortes? Chega de guerra às drogas, fim da guerra às drogas. Muito obrigado.